Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Escreva a fórmula dos seguintes óxidos. Então o que a gente tem que ter noção aqui, pessoal? Óxido, vou até colocar aqui, ó. Óxido a gente sempre vai fazer o que, ó? O elevado a menos 2, certo? Por que O elevado a menos 2? Porque é a partir dele que a gente vai montar as fórmulas, porque a gente vai ter que ver, ó. Tá aí, temos do A até o H. E cada nominho, por exemplo, oso é o número de oxidação menor do cobre. Tem até aqui, ó, cúprico, ico é maior número de oxidação do cobre. Ou seja, eles estão exatamente aqui, ó. Cobre 1 mais e cobre 2 mais significa o quê? Cuproso é 1 mais e cúprico é 2 mais. Tá certo? Então a gente vai fazer sempre a partir desses daí. Então aqui, ó, vamos lá. Vamos fazer o A, que é o óxido cuproso, tá? Lógico, vai ter uma aula mais pra frente explicando bem detalhadamente o que é número de oxidação. Mas só para vocês terem uma noção, tudo que tiver um nome oso é o de menor número de oxidação, ou seja, menor valência daquele metal, costuma ser mais um metal. E ico é o maior, né, a maior valência do meu metal. Tá legal? Então, óxido cuproso. Então, nós temos o que aí? Nós temos exatamente o cobre, que é 1 mais ou apenas mais, e o oxigênio. Se nós fizermos a regra do tombo aqui em cada um, olha lá. Eu desço 2, lembrando, a regra do tombo eu desço apenas a quantidade da carga, o número dele. Tá legal, pessoal? Apenas, tá? Vai ficar como? Então, ó, ficou, ó, Cu2O. Esse é o nosso óxido cuproso ou óxido de cobre 1. Tá legal? Vamos fazer a B aqui, ó. O óxido cúprico, ou seja, 2 mais. Então nós vamos ver aqui, ó, cobre 2 mais. O oxigênio 2 menos. A gente não pode esquecer que o oxigênio nos óxidos ele sempre valerá, a não ser que seja peróxido, aí é outra coisa, tá? Mas aí a gente vai fazer isso daqui, ó. Lembrando que a gente desce apenas os números e não as cargas, tá? Pessoal, desci o 2 do cobre pro oxigênio, que é o 2 mais, e desci o cobre, que é do oxigênio, que é o 2 menos, tá? Pessoal, tá vendo que eu tenho números iguais, ou seja, também números que eles podem ser simplificados entre si. O que isso ocasiona? Eu tenho cobre 2 e oxigênio 2. Em relação à carga, elas não se anulam, vamos colocar entre aspas, né? Mais 2 com menos 2, 0. Ou seja, eu preciso de um cobre 2 mais para um oxigênio 2 menos. Simplificando esses números, eu posso dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, meu óxido cúprico é CuO. Tá vendo a diferença lá, ó? Cuproso, que é a menor valência do cobre, tá lá, ó, é Cu2O. E o cúprico, que é a maior valência do cobre, é CuO. Beleza? Então vamos lá. C é óxido de chumbo 2. Ah, mas eu não sei. Tá vendo aqui, ó? São conhecidos íons. Ele tá falando do cobre, do ferro, mas ele não tá falando do chumbo. O chumbo também tem 2 números de oxidações, ou seja, 2 e 4. Quando tá óxido de chumbo 2, ou seja, a valência do meu chumbo valerá 2 mais. Aí eu tenho aqui, ó, do oxigênio sempre 2 menos. Fazendo a regra do tombo, nós temos aqui, ó, 2 e 2. A gente vai fazer o mesmo esqueminha que a gente fez na B, com óxido cúprico. Quando eu tenho a mesma valência, tá vendo? 2 com 2, eu simplifico, vai ficar 1 em 1. E quando tem 1, a gente não precisa representar. Então vai ficar como aqui, ó? Pb
Então, o óxido de chumbo 2 é exatamente isso daqui, PbO. Então, vamos lá. D, para continuar. Tá vendo que agora nós temos o óxido de chumbo 4? Então, óxido de chumbo 4 significa o quê? Todo metal no óxido, pessoal, ele estará perdendo esses elétrons. Olha aqui, Então, Pb4+. Oxigênio, 2-. Sempre 2-. Aí, para fazer a regra do tombo, vai ficar como? Olha lá, 2 e 4. A gente consegue simplificar? Conseguimos. Então, vai ficar como? Pb 2 com 4, né? O 2 vai ficar 1 e o que tiver 4 vai ficar 2. Então, PbO2. Certo? Então, só para a gente ver, né? Óxido de chumbo 2, que é o menor valência do chumbo, ele seria óxido plumboso. Esse nome é bem estranho, porque chumbo vem, né? Plumbum, vem do latim. Então, plumboso. E óxido de chumbo 4 seria o plúmbico, tá bom? Até chato de falar, né? Estranho, mas vamos lá. E o E, óxido de prata. Mas não tá, lembrando aqui, né? Não tem nenhuma representação aqui. Não tá fornecendo. Pessoal, a gente teria que lembrar que a prata, ela tem um número de oxidação, o quê? Fixa. Sempre vai ser 1+, ou apenas mais, tá? Eu acho que isso seria um pouquinho chato para tentar descobrir. Mas sempre prata valerá mais 1. Quer dizer, 1+, na realidade, né? Então vamos lá, Tá vendo? Tá vendo que nesse daqui, pessoal, eu só representei a simbologia do mais? Então eu dei só o 2 aqui e o 1 aqui. Não dá para simplificar, lembrando que os números têm que ser inteiros. Então vai ficar, Ag2O, que é o nosso óxido de prata. Tá legal? F. Óxido de sódio. Sódio a gente vem trabalhando bastante, né, pessoal? Sódio, ele tem a mesma valência que a prata. 1+. Oxigênio sempre 2-. Tá vendo como se repete o mecanismo? Isso daqui é pra gente treinar, pra gente mais ou menos ficar lembrando em relação às cargas, tá? Então nós temos aqui, como que vai ser o óxido de sódio? Na2O. Lembrando que eu desço apenas a quantidade de carga, não a carga. Tá vendo? Ficou igualzinho de prata, que ficou também igual a que é o óxido cuproso. Então vamos lá, Fg. Agora tem uma coisinha, pessoal. Tá vendo aqui, tetróxido de triferro. Nesse daqui, pessoal, eu não vou nem falar em relação à carga. Vamos falar em relação da nomenclatura. Ou seja, o que é tetróxido? Tetróxido significa que eu tenho 4 oxigênios, tetra, 4. De triferro, ou seja, eu tenho 3 átomos de ferro nesse óxido, 4 de oxigênio, 4 átomos de oxigênio e 3 átomos de ferro. Então, como que vai ficar a representação dele aqui? Ficará dessa maneira. Lembrando, tudo que for positivo vem na frente e negativo, que é o ânion, vai depois. Então, assim, Fe. Quantos ferros eu tenho? Ele não está falando 3? Quantos oxigênios eu tenho? 4. Então, o tetróxido de triferro, a representação é essa daqui. Tá certo? Aí a gente fez pelo nome, tá? Lógico, acabou ficando mais fácil em relação a isso, tá? Porque ele puxou bastante a nomenclatura lá dos óxidos moleculares. Certo, pessoal? Então, ficar esperto na nomenclatura. Tetróxido, 4 oxigênio. De triferro, 3 ferros. Tá legal? Então, vamos lá. H. Óxido ferroso. Olha lá, oso. E naí, Ico. Ou seja, oso, menor valência do ferro, menor número de oxidação.
E com maior valência do ferro, maior o número de oxidação, tá? Olha aqui eles, ó. Ferro 2 e ferro 3. Então, o ferro 2, pessoal, que é o menor valência, é o oso. Com oxigênio, olha lá. Pela representação, vai ficar do mesmo jeito. 2 e 2. Então, ó. FeO. Ah, mas cadê os dois? A gente simplifica, lembra? Quando a gente tem números iguais, a gente pode simplificar. Ou que eles sejam simplificáveis entre si, multiplicáveis entre si. Tá legal? Então vamos lá. E último. Óxido férrico. Então nós temos a maior valência do nosso ferro. Dois e 3. Tá vendo que aqui, pessoal, a gente não consegue simplificar. Lembrando que tem que sempre ser um número inteiro na simplificação. Então, como que a gente vai fazer a representação? Fe2O3. Tá bom? Ou seja, o tetróxido de triferro é a soma desses dois óxidos de ferro, o ferroso e o férrico, a famosa magnetita, como a gente conhece. Certo, pessoal? Fizemos todas as representações aqui. Não é um exercício tão difícil assim, né? É um exercício mais até que tranquilo para ser feito, né? E para dar continuidade. Então, não esqueçam lá de se inscrever no canal Exatamente Matemática, o professor Adnan. Dá essa força aí pra gente. Como eu já disse em vídeos anteriores, terá novidades agora em 2024. A gente vai tentar trazer um pouco mais de novidade aí para o canal. E a gente está muito contente com tudo que vocês nos acompanhando aqui. Tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!